Evoluir nas técnicas, evoluir na sua carreira e profissionalmente é uma dificuldade que a gente sabe que todo mundo tem, porque exige um esforço dobrado, exige muita concentração e muito tempo também para você conseguir subir para o próximo nível. Isso é um dos assuntos que eu vou tratar nesse vídeo quando eu produzi um filme chamado Castlevania, que eu fiz o filme totalmente no chroma key e com uma maquete gigante que vocês vão ver já já. Fica comigo que eu vou compartilhar essa experiência que vai ser muito bom para vocês. Pessoal, aqui é o Benetti. Bom, para quem tá chegando agora, tá caindo de paraquedas, tá aparecendo agora, falou, mas que tipo de vídeo que é esse? É uma sequência de vídeos que eu estou trazendo para compartilhar a minha experiência no cinema, que eu tenho desde 2009, consegui conquistar vários prêmios nacionais e internacionais de cinema, e com isso eu sei muito bem dos problemas, dos perrengues e de todo o caminho que você vai percorrer na sua jornada. Com isso, resolvi criar uma sequência de vídeos que vocês estão acompanhando nessa playlist, ou se não, dá uma olhada aqui no meu canal que vocês vão ver numa playlist falando sobre cinema, onde eu trago esse compartilhamento de informações. Ele é extremamente útil para te ajudar a também seguir o seu caminho, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem um poder aquisitivo já para entrar de cara no cinema ou quer trabalhar nessa área. Então, fica comigo que eu vou te passando várias dicas e vou compartilhar um negócio super importante no final do vídeo de como que você consegue evoluir. Beleza? Vamos lá então. Depois de um determinado tempo, nós fizemos ali mais de 30 curtas, fizemos longas em coprodução, documentários e produzimos uma série de conteúdos que vocês podem acompanhar tudo aqui no canal. E aí surgiu a necessidade da gente evoluir as nossas técnicas. Mas como que você evolui? Se arriscando, estudando, testando, e é difícil porque exige um esforço em dobro. Então, quando você quer melhorar alguma técnica, você tem que superar as suas expectativas e os seus limites. E para você superar, você tem que fazer mais do que você já está acostumado a fazer. Mas Benetti, eu já sofro pra caramba aqui, tô tentando fazer meu curtinha, tentando chamar os amigos, tentando reunir todo mundo e poxa vida, já tô me esforçando demais e trabalhando e tem que pagar as contas. Pois é, a vida é assim, você vai ter que se esforçar cada vez mais se você quer crescer na sua carreira, se você quer ser alguém, se você quer chamar a atenção de alguém, se você quer conquistar alguma coisa, precisa ter esses sacrifícios. E demora, depende muito de cada pessoa. No meu caso, demorou bastante até eu conseguir conquistar alguma coisa e ter o resultado disso. E aí, dito isso, eu nunca tinha feito um filme inteiro em chroma key. Chroma key, para quem não sabe, é aquela técnica que você coloca um fundo verde ou um pano azul atrás e você vai gravando e você substitui isso aqui por outras coisas. E aí, conversando com os meus amigos, né, e também os voluntários e o pessoal da minha equipe, chegou-se à conclusão de nós fazermos um fanfilme. Lembra dos fanfilmes que eu já comentei? Para quem não sabe, pode ir lá para ver um pouquinho sobre a história dos fanfilmes. E resolvemos fazer um fanfilme do Castlevania, que fala sobre vampiros, e nós temos um amigo, né, na época que ele tinha feito todo o cosplayer, a roupa e tal do Drácula. Olha que legal, né, ele sempre gostou disso, ele fez alguma coisa do Drácula e ficou muito bem feito. E aí, conversando com ele, oferecemos de ele trabalhar e fazer esse filme conosco, para ver se ele tinha interesse. E nisso, nós preparamos todo o nosso material, foi como que nós vamos fazer um filme do Drácula, no castelo do Drácula, onde o Trevor, ele chega e ele invade o castelo, né? Ele é um guerreiro que ele invade o castelo. Isso, gente, muito antes de ter saído os desenhos no Netflix do Castlevania, tá? Isso aqui foi baseado no jogo do PlayStation 1, jogo do PlayStation 2. Então já faz um bom tempo que a gente tinha feito esse filme. Tanto que vocês vão ver a qualidade dele e, né, que a gente ralou bastante pra fazer. O filme do Drácula, ele tinha que acontecer num castelo. Por quê? Em todos os filmes medievais que a gente queria fazer, tinha alguns empecilhos e alguns limites, e um deles era o castelo, era efeitos especiais, eram determinadas coisas que poderiam valorizar um pouco mais o nosso filme. E com isso surgiu essa ideia de fazer o castelo em uma miniatura, na verdade uma bigature, né? Nem miniatura, ela é uma miniatura gigante, por isso que é chamado de bigature, e essa maquete gigante, ela seria feita pelo Léo, porque o Léo ele já estava fazendo miniaturas, já estava gostando de preparar casinhas
fazia coisas que ele utilizava no RPG. Então ele mestrava o RPG e colocava e montava os cenários, né? Fez um board game e ele adorava fazer as pecinhas de biscuit e tal. E ele se prontificou em fazer essa maquete. Ele falou: Benete, você me ajuda com os custos? Eu faço a maquete, você me ajuda e a maquete fica comigo aqui. Então eu falei: tá legal, quanto que isso vai custar? Na época, foi uns R$ 400 que foi gasto. Então se a gente for fazer uma conversão para hoje, é quase que o dobro. Foi quase uns 800 pau só de material para fazer essa maquete. E a mão de obra foi dele, então por isso que ele ficou com essa Bigature. E a gente ali investindo nesses produtos e nesse material, olhamos e falamos: dá pra gente fazer totalmente no castelo, com chroma key? Eu falei: olha, eu posso estudar a técnica, ver como é que a gente consegue editar o filme e vambora. Pessoal, eu vou deixar passando um trecho enquanto eu vou comentando. O som eu não vou deixar porque nós utilizávamos nessa época, a gente não tinha esse conhecimento de músicas de direitos autorais, então a gente utilizava músicas e tal. Isso aqui pode me dar uma flag no YouTube, então por isso que vai ficar sem o som, mas dá para vocês irem acompanhando e eu vou falando com vocês aqui, eu vou comentando sobre o filme aqui. Esse filme que foi feito numa maquete gigante, depois eu vou mostrar o making of, como é que a gente produziu e vou contar um pouco dessa experiência. Primeiro assim, por que eu queria fazer um negócio desse? Que eu, como falei para vocês, eu precisava evoluir minhas técnicas de edição. Então eu queria trazer mais coisas. E aí nós fizemos a maquete, abrimos a portinha, olha lá, tudo gravado no chroma key. O personagem chegando. Vocês vão ver que o corte, ele tá um pouquinho mais mal feito em volta, por questões de limitação mesmo da câmera, do chroma key que a gente nunca tinha feito, o personagem ficava muito perto, mas o fogo, essas coisas foram todos feitos digitalmente, exceto, né, o nosso castelo em volta. E ali você tem a coloração, né? Tem tudo isso que a gente foi tentando trazer. As roupas, elas são cheias de detalhes e cheias de coisinhas. Nós estávamos gravando com uma Canon T3i, que ela não tem o Chroma Subsampling. Isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Mas a gente deixa mais pra frente. O Chroma Subsampling, a taxa de bits da câmera eram muito baixos, então eu acho que era 420. E com isso a gente não conseguia pegar tantos pontos de verde e ele fica com esse cortadinho meio mal feito em volta. E aqui a gente tem essa discussão e esse diálogo que vai acontecendo. Existe uma briga também, olha só, tudo feito no After Effects, e gira a personagem, volta pra lá e dá rolamento. Deu um trabalhão danado para fazer. Foram 96 cenas em chroma, e eu tô falando isso, gente, nós gravamos, acho que foram em 3 ou 4 dias essas cenas, e para editar foram 9 meses de edição. Algumas cenas que a gente tá fazendo mais longe, assim, era para remeter ao jogo do PlayStation 1, que você tem o cenário todo aberto, você tem aquele... parecendo um jogo mesmo, então por isso que a gente resolveu seguir nesse modelo. Por fim, e aí desenrola toda a história e toda a conversa. Aí finalizando o nosso filme, o Drácula descobre pelo gosto do sangue da pessoa que ele acabou de matar, que era o filho dele. Então, ele não tinha, né, como o Drácula estava lá paradinho no castelo dele. E aqui a gente tem algumas cenas também do castelo, tudo isso, gente, foi minúsculo, foi feito. Deixa eu pegar o making of para vocês verem que bacana. Para esse tipo de filme, gente, eu vou deixar passando o making of também sem o som aqui, enquanto a gente vai conversando. Você tá vendo que a gente pegou o estúdio que a gente tinha, que era o estúdio de som do nosso amigo Gilbert, que eu já contei isso aí. Colocamos um monte de verde em volta, fomos preparando tudo, a roupa a gente já tinha, equipamento de áudio, esses eram os equipamentos de áudio que a gente tinha. Eu usei um tablet como monitor de retorno na época, o tablet ele é um pouco mais lento, mas pelo menos funcionava. Olha o nosso amigo aí, o Haru, que é o André Friso, que ele fez as roupas. Nós temos storyboard, olha o storyboard ali, porque, gente, não adianta nada. Isso aqui é um storyboard. O storyboard para esse tipo de filme é essencial. Tem que ter, senão você não sabe o que você está gravando, você não sabe o ângulo, você não sabe como é que você vai fazer. Então tudo que foi feito no storyboard foi reproduzido depois no filme. E aqui a gente tem uma Canon T3i com uma lente, não lembro se era a lente do kit na época, e a gente nossa, eu comprei um monte de tecido verde, eu tenho esses tecidos verdes até hoje.
hoje. Por que eu não pintei parede? O pessoal queria pintar parede. Por que eu não pintei? A pintar parede, ela pode estragar depois com o tempo, e o tecido é só lavar. E o tecido é barato. Esse tecido é o tecido elanquinha, que você paga ali na faixa de 5 a 7 reais o metro quadrado. Então você vai pegar um tecido de 3x3, no tamanho desse estúdio que tem 3 de altura e 3 de comprimento, você vai gastar 45, 50 reais nesse tecido de 3x3, e é muito tecido, viu? E o tecido ele fica verdão, desse jeito mesmo, e aí você consegue fazer a técnica do chroma. Então vocês estão acompanhando, ó, no tablet a gente foi colocando tudo, fomos preparando, o filme foi feito todo em chroma key, 96 cenas, e depois para editar foi um sacrifício danado, porque na época a gente não tinha computadores com potencial muito grande. Então eu tinha um Core 2 Duo com 2 GB de RAM, e para editar as cenas, como eu trabalhava de dia de semana, no final de semana eu usava para editar, e ficava ali todo sábado e todo domingo editando, fazendo a cena, e demorava muito pra gente fazer. Demorava muito a edição, porque era muito pesado, colocar efeito em cima de efeito, e quanto mais efeito você coloca, pior fica. Olha lá, quando a gente segura, né, a hora que ele joga a corrente, a gente colocou amarrado num fio de nylon, algumas cenas que a gente teve que filmar lá fora, cenas de cima, dele girando e tal. Olha que bacana que é. Então, isso aqui já são as cenas do filme, tá vendo? E aqui a nossa maquete, como vocês estão acompanhando. Essa maquete hoje ela já está terminada, na época só deu para fazer até esse determinado ponto. E aqui, gente, se vocês forem ver perto do nosso trono do Drácula, esses LEDzinhos são LEDs mesmo que são ligados na luz. Por quê? Eu pedi pro Léo, falei, Léo, vamos tentar colocar o LED, porque o LED ele vai fazer uma emissão de luz, e aí com essa emissão de luz eu consigo trabalhar depois na pós-produção, lá nos efeitos especiais, e eu consigo colocar o fogo, e aí eu consigo ver aonde que vai bater a iluminação em volta e trabalhar com isso, deixar mais forte ou mais fraco, para tentar deixar um pouquinho mais real, tá vendo? A gente tentou fazer alguns testes de colocar um chroma key embaixo, só que isso aqui não estava ajudando muito, então depois nós optamos aqui a parte de cima, os lustres. Então, gente, isso aqui são artistas fantásticos que, olha que legal os detalhezinhos, olha lá o LED que eu falei para vocês, os detalhezinhos das coisas, e aí a gente foi tirando fotos do cenário, a gente jogava iluminação lá dentro, olha lá, a bateria aqui na parte de cima, olha o tamanho da maquete, o tanto que ela é grande, e a gente foi tirando fotos para ir preparando o cenário todo foi em fotos mesmo, tá? E depois a gente foi fazendo os nossos efeitos. Como era tudo muito limitado, então a gente foi se virando com o que tinha. Aí aqui é o ensaio, né? A gente teve que ensaiar bastante, preparar bastante e entender como que vai ficar. Ensaio, gente, é primordial. Olha lá, todo o ensaio bonitinho. Tinha diretor de elenco. Aqui eu tô mostrando um pouquinho dos efeitos especiais no After. Então, quando que a gente fez o corte? Qual foi o meu problema maior? Eu não sabia, mas tinha reflexo de verde. Tá vendo a taça aqui na parte de baixo? Tinha um reflexo de verde, esses reflexos me ferraram na hora de trabalhar na edição, porque quando você tira o verde, ele vai tirar tudo que é verde, e se aqui tá fazendo reflexo, ele vai tirar também. Então eu precisava fazer máscaras próprias em cada espaço, porque a roupa reflete muito o verde. Então vamos lá, olha lá, próxima cena, eu encaixando o personagem no cenário, aqui é onde fica o LED, e aí depois eu fui jogando tratamento de cor. A gente trabalhou, você tá vendo aqui, ó, isso aqui são até reflexos de como se fosse o vidro, aqueles vitrais do nosso castelo. Então a gente tentou trabalhar com os reflexos das luzes na hora que a gente estava gravando para parecer que são os vitrais também. Muita coisa a gente teve que se preocupar. Aqui uma aplicação colocando as máscaras que eu fui jogando do lado e tal, preparando. E aqui uma ceninha quando a gente abriu a porta do castelo, né? Essa para abrir a porta do castelo a gente colocou 2 linhas e fomos puxando lentamente e a câmera vai dando zoomzinho e faz o personagem empurrando a nossa porta. Eu tenho aqui, gente, algumas outras fotos que é só pra gente complementar, que são fotos do castelo, que são fotos olha as fotos que a gente foi tirando. Olha que bacana os detalhezinhos. Gente, isso aqui é o que eu falei pra vocês, o Léo queria evoluir as técnicas dele, e ele não tinha motivos pra fazer, não sabia como fazer, e aí por isso que todo mundo queria subir o nível. Então foi bacana pro Léo, foi bacana pros atores, foi bacana pra mim, foi bacana pra maquiadora, foi bacana pra todo mundo que tava nesse projeto, porque foi um desafio. Os desafios, é aí que vem a dica principal que eu falei pra vocês. Você tem que se desafiar.
O desafio faz você crescer, o desafio faz você evoluir, e se você não tem desafio, você não evolui, você vai ficar sempre para trás. Então, se desafie e traga coisas cada vez mais difíceis para você fazer, que mais para frente isso aí vai ser fichinha. Gente, isso aqui são coisas minúsculas e ele fazia com todos os detalhezinhos possíveis. Ele fez de biscuit, olha aqui o chão. Esse chão é uma mesa que a gente arrumou de mármore e a gente colocou para fazer o chão naquela cena que vai afastando, que é a cena final. Olha que legal os detalhezinhos. Aqui um LEDzinho que foi colocado também, aí você põe o LED e passa aqui para dentro. Então, gente, foi um trabalho em conjunto super bacana. Isso aqui, a gente estava fazendo os raios, em vez de fazer na pós-produção, nós estávamos fazendo, jogando uma luz e tirando. Joga a luz e tira, tá vendo? Ó? E aí você consegue ter como se fosse um raio lá fora. E aqui fotos da equipe, aquelas fotos que eu já falei para você que a gente sempre tira do antes e do depois, os lados. Tudo isso aqui serve pra gente ter continuidade, porque foi um filme que demorou, foram 9 meses de edição. Eu sei que parece muito tempo, porque não era o nosso trabalho principal. E além disso, a gente foi trabalhando com outros filmes também. E é um filme que demorou muito para editar, porque o limite do computador. A gente não tinha um computador e só tinha uma pessoa que sabia editar, que era eu, e dependia de mim, e a gente tem os outros afazeres também da nossa vida, então fomos trabalhando nele. Aqui nós temos algumas cenas da maquete também, que vocês já viram, mas eu acho que dá pra pegar as cenas com as luzes. Olha lá, já quase que no momento final. Isso aqui são só algumas fotinhas que a gente foi tirando pra ver como é que ia ficar. Algumas estão desfocadas, mas isso aqui é só foto de making off, pra gente ter mais ou menos uma noção. E eu tenho também as fotos do nosso storyboard. Então é ele subindo, abrindo a porta, chegando, lembra do ângulo que vocês viram? Olhando lá pro fundo, e aí a gente tem o Drácula, não mostra o rosto dele ainda, mostra o salão principal, mostra que o Trevor tem uma corrente na mão, né, que é a corrente contra os vampiros lá e tal. E aqui tem os movimentos do storyboard, e aí você desenrola nos detalhes de luta, em todas as opções aqui, em todo o restante. E aqui tem as cenas de luta acontecendo, todos os movimentos, a hora que ele ri. O filme todo tá contado em storyboard. Bem simples. Esse storyboard eu pedi para uma outra pessoa que queria testar desenho e tal, então eu achei alguém que se voluntariou para fazer isso aqui. E agora nós temos aqui o pôster do Castlevania, que foi feito pelo André Friso. Ele mexe com Photoshop e ele preparou todo o pôster. Então assim, resumindo, se você quer evoluir, você tem que se desafiar. Se você não se desafiar, você vai ficar para trás. Isso é o que vai acontecer. Se essas dicas foram úteis, se vocês gostaram desse vídeo e de todo esse trabalho que a gente teve, esse compartilhamento de informações que eu tô trazendo para vocês, a única coisa que eu peço em troca é que vocês cliquem no botão gostei. Olha só, baratinho, não custa nada, e comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, coisas que você gostaria de ver também sobre cinema, pra gente compartilhar e trazer essa experiência e ajudar vocês também. Esse filme ele foi divulgado pelo Bruno Motta, que é um comediante que achou super bacana, e no nosso filme tomou uma proporção bem legal, apesar de ser simples na produção. Simples eu digo na edição, porque não tem aquela nível hollywoodiano, mas tem muita vontade por trás e tem muito amor, e quem tá assistindo consegue enxergar isso aí. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço e até a próxima!